Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lara Lutifi. E eu sou Jaciara Azevedo. Nós somos mestrandas em História pela Universidade Estadual do Ceará, UES, e hoje nós estamos gravando esse vídeo para conversar um pouquinho com vocês de como foi essa nossa primeira experiência no primeiro semestre de mestrado. E aí, estão curiosos? Pois vamos conversar aqui um pouquinho sobre. Primeiro, dizer que nós entramos no mestrado neste ano de 2022. Esse primeiro semestre foi uma experiência totalmente nova para nós duas e a gente quer começar comentando com vocês que, diferentemente de como acontece na maioria dos programas de mestrado, inclusive seria a proposta do mestrado da UES, ser de forma presencial. No entanto, tudo aconteceu de maneira remota, devido a alguns problemas na estrutura mesmo lá do mestrado, né? Por conta que estava em reforma e acabou que tudo aconteceu online, mas ainda assim as nossas aulas puderam acontecer e a gente realizou as disciplinas, que já a Ciara vai comentar quantas foram, e nós conseguimos dialogar com os textos, dialogar com os professores e também com os nossos colegas. E aí sobre isso já é uma coisa que vocês podem ter noção, para quem já faz graduação, deve saber. Quando a gente entra assim no programa de mestrado, temos ali pessoas de diversos tipos, né? Claro que todos fazendo o mestrado em História, mas cada um está seguindo ali uma pesquisa, está impulsionado por uma temática, tem seu orientador, sua orientadora, usa referenciais teóricos distintos, assim como também possui sua própria vida fora do mestrado, né? Tem pessoas ali que trabalham, tem gente que não trabalha, que se dedica exclusivamente ao mestrado, tem pessoas que acabaram de sair da graduação, como foi assim o nosso caso, e tem outros que já estavam ensinando, né, dando aulas há longos anos e nem pensavam em uma pós-graduação ou em cursar mestrado. Então ali temos várias realidades. Eu acho que é isso que enriquece mais ainda o nosso programa e a experiência que a gente está tendo. Né, Jaciara? Isso mesmo, Lara. E falando agora, né, das disciplinas que foram ofertadas agora no primeiro semestre, existe uma... Lembrando que nós estamos sempre aqui tendo como base o mestrado em História, tá, gente? Não sei como funciona em outras áreas, mas na área de História, normalmente, vem muitas perguntas pra gente, né? Quantas disciplinas existem no mestrado em História? Na verdade... vai depender de universidade para universidade. Então, a depender do programa, você vai ter nomes de disciplinas diferentes, disciplinas optativas, disciplinas obrigatórias. E a estrutura do nosso mestrado aqui na Universidade Estadual do Ceará é o seguinte: são 2 disciplinas, né, obrigatórias, que aí cada disciplina tem quantos créditos? 4. Isso, aí completa 8 créditos de disciplinas obrigatórias. E no segundo semestre do mestrado, fazemos normalmente mais 8 créditos, que seriam mais 2 disciplinas de 4 créditos cada uma, de optativa, né? Isso. É optativa. Aí, no caso, nesse semestre que nós finalizamos, esse nosso primeiro semestre, foram 2 disciplinas obrigatórias. De teoria da história, que eu acho que é assim, uma disciplina base para quem, né, inicia nesse mundo da pós-graduação. Realmente foi uma disciplina bastante rica, com muita leitura, assim, que é base lá na formação de um historiador, né? E aí o próximo semestre, estamos prestes do período da matrícula, iremos nos matricular em disciplinas optativas. Normalmente dessas disciplinas optativas, você escolhe de acordo com a sua identificação pela temática. Você tem a opção de escolher qual é o que consegue chegar mais próximo da sua pesquisa, embora que haja disciplinas obrigatórias que não tenham tanto a ver com o objeto do seu estudo. E também no programa de mestrado em História da UFG, que o meu amigo inclusive faz lá. Ele disse que lá você tem apenas 2 disciplinas. Aí tem a disciplina... Não existe isso de obrigatória e optativa, né? Então, assim, sempre vai variando de programa para programa.
Há programas que você vai fazer apenas 3 disciplinas, há programas como o nosso, né? No caso, são 4 disciplinas, cada uma com 4 créditos, né? E tá tudo bem. Inclusive, esse catálogo de disciplinas optativas que será ofertado nesse semestre, temos uma de 2 créditos, né, amiga? Isso. E o que seriam Sobre esses ética. créditos, exatamente? É como se fosse, né, uma carga horária, assim, da disciplina. De quanto aquela disciplina equivale. Então, ainda sobre esse nosso primeiro semestre, também é bom a gente destacar para vocês que nós fizemos juntas, todo mundo que entrou nesse primeiro semestre, nesse edital junto com a gente, fez essas disciplinas obrigatórias, no caso de teoria, né, que a Jaciara já mencionou, e também da linha de pesquisa, porque no mestrado tem esse nomezinho, linha de pesquisa, que significa a linha mesmo que você se direciona, que a sua pesquisa se direciona. No caso da UES, tem 3 linhas de pesquisa. Aí eu fiquei com uma linha que vai de acordo com o meu tema e a Jaciara em outra. Aí nesse sentido a gente teve aulas distintas, né? Na linha que eu fiquei é linguagens narrativas e subjetividades, né? Então era aí acerca de autores que trabalham com essas temáticas. A gente leu Roger Chartier, Michel de Certeau e entre outros e outras autoras. Já no meu caso, foi a linha de poder, instituições e memórias, que aí vai tratar, né, na bibliografia da disciplina, foi dividida em sessões, cada sessão com os seus respectivos textos sobre poder, outros sobre memórias, outros, né, autores que falam sobre instituições, de forma a gente conseguir acoplar todos esses conceitos e tentar aplicar na nossa pesquisa, no nosso objeto de estudo. E você quer falar mais alguma coisa sobre disciplinas? Bom, eu acho que é isso. E no sentido de que como é que acontecem essas aulas, né? Como eu falei pra vocês, de forma online. E aí os professores têm um cronogramazinho, a gente sabe o dia de cada texto. Normalmente eram 2 textos e aí a gente sempre discutia. Porque, por exemplo, na graduação mesmo, normalmente os professores levam os textos para serem discutidos, mas às vezes a turma não interage tanto, não participa tanto. Já no mestrado não, né? Requer da gente, cada um dos mestrandos, que participem mais. Então nós comentávamos muito. Algumas aulas, né, já a área de teoria chegou a terminar, começava 6h30 e terminava 22 horas. Às 22 horas ou mais teve dias, porque era muita gente para falar. E é uma disciplina muito pesada, no sentido de que tem muitas coisas importantes, né, para a nossa formação, como eu falei já lá no início, né, amiga? Sim. E aí, gente, ao final dos 2 anos, né, do mestrado, você obrigatoriamente precisa ter passado por essas disciplinas. Inclusive, além das disciplinas, você também vai precisar cumprir outros requisitos durante o seu mestrado para você conseguir o seu diploma, né? Então, como vocês sabem, a gente entra no programa de mestrado com um projeto de pesquisa, que é aquele que nós escrevemos de acordo com, né, as nossas objeções científicas, a nossa identificação com algumas áreas teóricas, e submetemos o nosso projeto. E se for o caso dele ser aprovado, né, como o nosso aqui foi, nós agora somos mestrandas, a gente desenvolve essa pesquisa ao longo dos 2 anos. O primeiro ano, basicamente, né? Vou falar de forma geral, mas não de forma que é exata em todos os programas. De forma geral e mais comum, o que a gente tem é que o primeiro ano do mestrado é destinado a concluir as disciplinas, né? Mas claro, eu só vou fazer necessariamente as disciplinas? Não. Você já pode ir pensando muita coisa sim da sua escrita, já escrevendo algumas coisas, já fazendo leitura, já indo até as suas fontes históricas nos seus respectivos arquivos. E aí, além do projeto de mestrado, que você tem que ter bastante certeza que é aquele projeto, né? Tem que ter as fontes exatamente bem elaboradas. Você também tem que cumprir com uma certa carga horária de estágio. E onde é esse estágio? No ensino superior, em uma graduação em História, que é no nosso caso, nós fazemos mestrado em História. Então, a gente faz estágio no próprio curso de História. Pode ser do curso de História do seu programa, lá da graduação,
como nós fazemos na UES, a UES também tem a graduação em História. E aí a gente escolhe uma disciplina e faz o estágio lá. Como é esse estágio? É observação, são regências de aula. Isso vai variar muito dependendo do professor, da disciplina que você escolher estagiar. Lara, aqui, ela escolheu estagiar, né, no primeiro semestre. Não, eu escolhi estagiar, isso, no primeiro semestre do mestrado. Mas aí eu estagiei não na UES, mas sim na UVA, né? Isso. Que foi a universidade que eu fiz a graduação em História. Mais na frente, ela vai falar como foi o estágio na UES, pra gente não perder aqui o fio do raciocínio, já né? que eu comento. Então teve o estágio, como eu falei pra vocês. Já o meu eu não fiz ainda. Tô planejando fazer o estágio no próximo ano, né? Já no último semestre do mestrado. E aí, gente, além do estágio, que Lara vai falar posteriormente mais sobre como tem também a obrigatoriedade de você entregar, né, uma nota suficiente para um teste de proficiência. Isso. O teste de proficiência, muitas vezes ele já é cobrado no momento da inscrição do mestrado, no processo seletivo. Você já tem que ter esse exame nas suas mãos, o resultado dele de uma prova. É como se fosse uma prova que você escolhe a língua, né? Estrangeira, português, né? Inglês, espanhol, francês, você escolhe. E então, você tirando a média acima de 7, você consegue a aprovação e você já tem uma declaração comprovando que você fez esse teste de proficiência. Já em outros programas, como é o caso da UES, a UES ela só cobra quando você já entra, quando você já se matricula, e é um requisito para você fazer sua qualificação. Inclusive, você tem, depois que entra, né, no mestrado de História da UES, você tem até um ano, né, até o período da qualificação mesmo, para entregar esse teste de proficiência. No meu caso, eu entrei e consegui fazer o teste já nesse primeiro período, nesse primeiro semestre. Eu fiz pela UFC em espanhol e deu certo, fui aprovada, já entreguei direitinho. Então, assim, já uma coisa a menos, né? Verdade. Eu também já cumpri com o meu teste de proficiência. Para mim vai faltar o estágio, né, pro próximo ano, 2023, e também a própria escrita, né, totalmente dos capítulos da dissertação. Agora, Lara, você pode falar como foi o estágio para nós aqui, né? Pronto, o meu estágio eu realizei na UVA, né, não foi exatamente na UES, e eu fiz na disciplina de História do Brasil 2, né, que trata sobre o Brasil Império. Então tinha a ver com o tema que eu pesquiso. Foi muito proveitoso esse contato, porque na graduação é óbvio que eu até já passei por essa disciplina com o mesmo professor que ministrava, mas agora você volta mestranda, você volta com aquele olhar de professor e não mais de graduanda. Então é muito diferente. Você vai percebendo ali os detalhes, você vai se imaginando dando aquela aula, estando ali ocupando aquele lugar de regência. Inclusive teve essa participação, né, na maioria das aulas eu observei mesmo como estava toda a dinâmica, as discussões dos textos, mas eu tive uma regência onde eu trabalhei lá com os meninos, um texto escolhido, apresentei minha pesquisa para eles, tiraram dúvidas, conversamos sobre o mestrado, que é uma curiosidade mesmo, né? Muitos têm essa vontade, outros praticamente nem escutam muito falar no próprio curso. E assim, foi muito interessante e eu acredito que é uma experiência única e muito necessária mesmo no mestrado, que pode ser realizado logo no primeiro semestre, como eu fiz, ou posteriormente, né, no último. Então vai depender de você e também do seu orientador, porque eu acho muito importante frisar isso também, né, que no mestrado a gente é orientado, nós temos orientação para nossa pesquisa, e aí essas questõezinhas como o estágio e outras demandas, a gente também tem que ter esse diálogo com eles, porque vai facilitando mais a nossa vida, vai nos encaminhando. É claro que nós temos que ter autonomia, isso é muito necessário em uma pós-graduação, para realizar a nossa pesquisa, para fazer o que deve ser feito, né, para cumprir. Mas é claro que ter ali alguém mais experiente, que te ajude de alguma forma, te oriente, é muito importante. Verdade. E assim, gente, atualmente eu sou bolsista, né, da CAPES. E aí é uma imensa satisfação, porque assim, sempre eu quis ser mestranda, independente de eu conseguir a bolsa ou não. E ser mestranda e ainda ser bolsista, nossa, pra mim é uma grande satisfação. E ser bolsista, você não pode ter vínculo empregatício com nenhuma escola, com nenhuma outra instituição.
Então, eu abri mão da sala de aula justamente por conta da bolsa, mas eu já tô com muitas saudades da sala de aula, dos alunos. E aí, gente, lembrando que nós falamos no início do vídeo que as nossas aulas do primeiro semestre aconteceram no formato remoto. Porém, todavia, entretanto, esse semestre agora que vamos iniciar, o nosso segundo semestre das disciplinas, será totalmente presencial, viu? Então, assim, foi uma excepcionalidade esse primeiro semestre ter acontecido online, viu, gente? Só lembrando. E voltando aqui para a bolsa, né? Há algumas obrigações em cima do bolsista, claro, né? A produtividade, apesar da gente romantizar muito o mundo da pós-graduação, mas há muita pressão, né? Assim, a produtividade em cima do bolsista, que tem que ser muito maior do que um mestrando que não é bolsista. Então você tem que estar sempre em contato com a escrita, submetendo artigos para revistas. Você tem que fazer o seu programa de mestrado conseguir chegar em outras universidades através de apresentações em simpósios, submissões em revistas de outras universidades. Então, o bolsista, como ele abre mão de outros vínculos empregatícios, ele está apenas ali com as suas fontes, com a sua bibliografia, ele tem que sempre estar dando o retorno para a universidade em forma de produção, né, amiga? Então, assim, enquanto a Jaciara está aí com a bolsa, né, felizmente, realizando o sonho dela de ser bolsista, eu acabei não optando por participar desse edital de bolsas, né, e fiquei mesmo trabalhando na escola. Eu trabalho numa escola de ensino médio, esse contato com os alunos, porque eu também valorizo muito isso, né? Eu saí da graduação agora em 2021 e a minha meta era essa. Eu quero conseguir trabalhar, entrar na escola, ter esse contato com os alunos. Então tá sendo uma experiência muito rica, é muito bom. E é claro que tem todo esse desafio, né, de conciliar um programa de mestrado, estar ali na pós-graduação e ao mesmo tempo dando aula. São realidades distintas que às vezes te deixa ainda mais sobrecarregado. Uma hora você tá pensando na escola, uma hora você tá pensando na pesquisa. Mas assim, a gente vai tentando equilibrar tudo isso pra não deixar nada a desejar, né? Tentar fazer os dois da melhor maneira possível. E graças a Deus está dando tudo certo e que continue assim. Verdade, amiga. Então, assim, gente, esse foi o nosso breve relato, né, do nosso primeiro semestre do mestrado. Lembrando que são realidades diferentes a depender do programa de mestrado onde você está inserido. E assim, qualquer pergunta sobre como foi a nossa experiência, a nossa vivência, que deixamos de falar aqui no vídeo, vocês podem comentar aqui nos comentários. Bem pleonasmo. Mas é sobre isso, né? E tá tudo. Espero que vocês tenham gostado, né? Isso foi só um resumo mesmo de como tudo aconteceu, porque vocês sabem, foram aí meses, né? Onde a gente passou por muita coisa. Então, se a gente fosse falar, seriam coisas enormes aqui. O vídeo ia ficar super longo. Verdade. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, beijos.